dar início? Nesse mês de agosto, nós teremos aqui em Barra Bonita vários eventos espíritas com muito conhecimento da doutrina. Então nós convidamos vocês para sexta-feira, dia 9 de agosto, lá no ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, lá no Sonho Nosso, ali no final da Avenida João Paulo, lá em cima, próximo à padaria Pão de Mel, Richard Simonetti, da cidade de Bauru, é um grande divulgador, trabalhador incansável aí da doutrina espírita, na sexta-feira, dia 9 de agosto, às 20 horas. Então fica aí o convite para a gente estar presenciando lá o Richard Simonetti. Né? Também, nesse mês de agosto, comemorando aí 72 anos de aniversário do Centro Espírita Cristão. Pois é, Emerson pode falar um pouquinho mais a respeito desse aniversário, né? Temos aqui os representantes da casa também, Dona Helena Betioff, o Eufrásio aí, né, que são aí os nossos ícones da doutrina espírita aqui em Barra Bonita. E comemorando também essa data, são duas palestras aqui, né, dia 10 de agosto, no próximo sábado também, Valci Silva, no sábado às 20 horas, lá no Centro Cristão, e no outro sábado, dia 17 de agosto, Sérgio Santos. Hoje nós estamos recebendo o Emerson para fazer a palestra aqui com a gente, que, por favor, pode até nos fazer algumas colocações melhores aqui a respeito do aniversário do SEC. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Iniciando mais uma semana, pedindo auxílio, sobretudo, do mundo espiritual, dos nossos protetores, para a sequência da nossa jornada. Neste momento em que nos reunimos com a intenção de buscar o conhecimento, de buscar a informação, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, relembrando o Evangelho do Cristo. Pois esta é a proposta principal da doutrina espírita. Relembrar os ensinos de Jesus, que continuam como sendo o grande farol para a humanidade até os dias atuais. Reforçando os convites, conforme disse o Roberto no início da palestra, neste mês de agosto, no dia 9, na próxima sexta-feira, o Centro Espírita Cristão estará completando 72 anos da sua fundação.
E esse senhor respeitável de 72 anos convida a todos a participar dos eventos que vêm sendo realizados, já vêm sendo realizados, em comemoração a este aniversário. No dia 10 de agosto, portanto, próximo sábado, teremos a palestra de Valci Silva, tratando sobre o tema As Drogas na Visão Espírita. Tema que bem sabemos a importância, né, o peso que tem, e a informação espírita vem contribuir nesse sentido também. Já no dia 17, no outro sábado, teremos então a palestra com Sérgio Santos, com o tema O Evangelho Cantado por Chico Xavier. Sérgio Santos é músico, irá trazer a mensagem espírita através da música. Então, esses dois convites, sábado, 20 horas, a partir das 8 horas da noite, no Centro Espírita Cristão, lá na Rua Prudente de Moraes, certamente todos vocês conhecem, junto ao conhecido Asilo Bombonato. Fica o convite para participarem deste evento comemorativo aos 72 anos de fundação do Centro Espírita Cristão. A palavra é aristocracia. Naturalmente, buscando o sentido, a origem desta palavra, vamos encontrar a raiz aristos, que significa os melhores, e kratos, do grego, significa poder. Allan Kardec, na obra Obras Póstumas, reunião de textos do codificador após o seu desencarne, que veio a ser publicado só no ano de 1890 na França, traz um estudo em particular intitulado As Aristocracias, tratando, portanto, sobre esse poder dos melhores. E Kardec faz como uma linha histórica daquilo que serviu de referência até hoje para a humanidade, sobre quem nos guia ou de que forma somos guiados. Inicia fazendo neste breve estudo, falando a respeito da nossa primeira aristocracia, que foi a dos patriarcas. Aqueles que se colocavam como os chefes das famílias, dos primeiros agrupamentos humanos, e foram colocados nessa condição como os guias, como as referências daqueles grupos. Temos, portanto, a primeira aristocracia como a aristocracia do patriarcado. Depois, um pouco mais adiante, os patriarcas já eram um pouco mais avançados em idade e, portanto, não tinham o vigor necessário para as novas etapas que a humanidade teria, etapas essas de disputas, acima de tudo, de territórios. E o patriarcado foi perdendo seu espaço para a ação da força bruta. E para a ação da força bruta era necessário esse vigor que os jovens, naturalmente, têm muito mais do que aqueles que já estão mais avançados em idade. E este foi a nossa segunda aristocracia. A aristocracia do poder militar, da imposição pela força bruta. E assim caminhamos outros vários séculos. No entanto, não paramos por aí. As aristocracias tiveram a sua continuidade. E o poder dos melhores, com essa disputa de territórios, acabou ficando nas mãos de algumas famílias. E aí veio mais uma aristocracia. A aristocracia do nascimento. O poder passaria a partir daí de forma hereditária. E aí se formaram as realezas, os reis, os príncipes. E vivemos nessa era que ficou conhecida na história como absolutismo por um longo período. Até o século XVII, meados do século XVIII, vivemos essa situação, em que o poder era transmitido de forma hereditária. Por nascer em determinada família, aquele conduzia o seu povo, conduzia a sua nação, e era dessa forma respeitado. Até que isso passou a ser contestado. E aí nasce mais uma aristocracia. O poder dos melhores passou a partir daí, já no século XVIII, após a chamada Revolução Industrial, para a mão daqueles que detinham o capital,
que tinham o dinheiro. E vivemos, portanto, até a era atual, este novo poder. O poder do capital, o poder do dinheiro. É ele que manda, é ele que conduz, é ele que faz a cabeça das grandes massas. No entanto, Allan Kardec, nesse seu estudo, não para aí. Diz que esta aristocracia também terá o seu final. Final este que já vamos apreciando, por um certo clima que vai aumentando de insatisfação. Porque a tal da aristocracia do capital ou do dinheiro pode nos trazer e nos traz certamente o conforto, benefícios de ordem material imediatos. Mas nos sentimos, muitas vezes, repletos de coisas, mas vazios de sentido. E Allan Kardec aponta uma aristocracia que já vem nascendo e que trará para as gerações futuras a aristocracia que ele chama de intelecto moral. A união da inteligência, que tanto já se desenvolveu na humanidade e mais se desenvolverá, alcançará, a partir daí, um equilíbrio das questões morais. Necessidade para a própria manutenção e sobrevivência do ser humano sobre a Terra. Porque no caminhar de coisas em que estamos, inevitavelmente o homem se autodestruiria se permanecesse nessa condição. E por vezes é necessário o excesso do mal para entendermos a necessidade do bem e das reformas. É isso que ensinam os benfeitores espirituais nas instruções da doutrina espírita. Perceberemos que esta aristocracia, o poder dos melhores, na mão dos intelectos morais, quer dizer, daqueles que possuem equilíbrio, a inteligência e a moralidade, conduzirá essa nova humanidade, essa nova geração, aquilo que a doutrina espírita chama de um plano de regeneração, que já se conduz, neste momento de transição, a patamares de evolução, não só socioeconômico, mas acima de tudo de desenvolvimento espiritual. E é isso que Allan Kardec aponta neste estudo em obras póstumas, o texto As Aristocracias, que deixamos aqui aos interessados para se aprofundarem no assunto. Porém, encontraremos, tomando a nossa linha histórica de estudo da doutrina espírita, apontamentos nos evangelhos que nos levam a entender melhor aquilo que Kardec está a dizer. Paulo, por exemplo, na sua carta aos cristãos de Roma, no capítulo 12, versículo de número 2, nos orienta o seguinte: Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Vejam como a proposta de Paulo é idêntica à proposta da doutrina espírita. Quando ele nos diz, não vos conformeis a este mundo, não por um espírito de revolta, de mera contestação das coisas, mas exatamente porque aquele que já se encontra desperto, que já se encontra consciente perante as injustiças e contradições deste mundo, não pode fazer parte delas, nem incentivá-las. E neste sentido, não vos conformeis a este mundo. Mas não diz ele que nós devemos transformá-lo externamente. Qual é a orientação de Paulo? Transformai-vos pela renovação de vossa mente. E aí está o casamento idêntico, perfeito, entre aquilo que ensina Paulo na origem histórica dos ensinos do Cristo, com aquilo que a doutrina espírita vem propor. Ora, nós não tanto falamos a respeito da transformação interior, da reforma íntima, como um caminho real de renovação de nós mesmos, para que a sociedade em que vivemos se torne também melhor. Não é externamente, não é pela imposição, não serão pelos movimentos que muitas vezes acabam tendo base apenas demagógica, apenas de exteriorizarmos ideias pelas quais nós não nos comprometemos. Não é dessa forma que conduziremos esse processo de renovação.
É por assumir este compromisso pessoalmente, intimamente, é que nos transformaremos. E por consequência, teremos aquele chamado mundo melhor que devemos acreditar, que de fato virá conosco ou apesar de nós. E pensando dessa forma, vamos ver que tanto Paulo quanto a doutrina espírita nos aponta este caminho da renovação interior. Há uma passagem nos Evangelhos também, Lucas, capítulo de número 10, dos versículos 38 a 42, em que é uma história que eu gosto muito de me referir, porque se refere ao nosso cotidiano, é muito próximo da nossa realidade. Estava Jesus na cidade de Betânia e foi visitar a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou. E Jesus lá estava, e se mostra a seguinte situação no relato de Lucas. Jesus falava, ensinava, e Maria, irmã de Marta, estava sentada aos seus pés, ouvindo aquilo que Jesus falava. E Marta estava ali, toda preocupada, cuidando dos seus afazeres domésticos. Em dado momento, Marta vira para Jesus e lhe diz: Mestre, tu não achas que Maria, minha irmã, deveria vir me ajudar? Podemos identificar, neste momento, que Jesus, de forma bondosa, mas enérgica, ensina a Marta. Marta, Marta, estás muito ansiosa com as coisas que tens a fazer. Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte. Ansiosos pelas coisas que temos a fazer, quantos de nós não nos encontramos? Preocupados com os nossos afazeres, com as nossas rotinas, com as nossas necessidades imediatas, que demandam sim a nossa ação. Porque nos furtar a ela, ou quando esquecemos os nossos deveres, naturalmente estamos faltando também aquilo que nos cabe fazer aqui, como espíritos encarnados no momento atual. Não é a isto que Jesus se refere. Ele se refere ao fato, quando essas preocupações, quando essas ansiedades passam a ser o centro da nossa vida e das nossas atenções. Vejam a oportunidade que estava perdendo Marta. Ela tinha em sua casa, em sua residência, Jesus. E ela estava a ouvi-lo? Não. Ela estava a cuidar dos seus afazeres, preocupada, ansiosa, e querendo puxar para fazer o mesmo a sua irmã Maria. O que estava fazendo Maria? Ouvindo Jesus. É a isto que Jesus se refere. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por quê? É aquele compromisso de que falamos. É aquele comprometimento que Maria teve, porque percebeu o que significava aquele momento, aquilo que acontecia em sua casa. Quantas vezes nós também não recebemos a visita do Mestre? Em nossa casa ou fora dela? É a palavra amiga, é a mensagem que nos chega às mãos, é o bom livro, é a referência ao Mestre e ao seu Evangelho. E muitas vezes nós, ansiosos, preocupados, dizemos: depois eu vejo isto, depois eu trato deste assunto. Quando eu envelhecer, aí sim eu vou me dedicar a essas coisas. As pessoas pensam muito nas questões espirituais ou religiosas. Quando já em avançada idade, algumas vezes, começam a pensar: está chegando perto da hora de eu voltar, deixa eu me preocupar com essas questões do espírito. E aí vem outro tipo de preocupação, outro tipo de ansiedade. Muitas vezes não lhe vêm as respostas. A ansiedade aumenta. No entanto, porém, o ensino do Mestre é permanente para todas as idades. E é por isso que na própria condição de Consolador prometido, a doutrina espírita cuida dessa informação desde a infância. Aliás, antes dela,
pois diz que o espírito, antes do seu reencarne, já está a receber as influenciações necessárias ao seu aperfeiçoamento. O processo de evangelização é anterior ao reencarne e permanece durante toda a vida aqui sobre a Terra. E mais dele ainda precisaremos no nosso retorno ao mundo espiritual. Devemos sim cuidar das coisas da nossa vida, da nossa rotina, das nossas necessidades diárias, mas tendo como centro das nossas atenções o Cristo e o seu Evangelho. E desta forma caminhamos adiante. A doutrina espírita veio contribuir também nessas reflexões. Obra Evangelho segundo o Espiritismo, conhecida de todos vocês. Temos um capítulo especial, que é o de número 16, da obra Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. É conhecido como o Deus das riquezas, né? Quer dizer, não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Há uma mensagem intitulada A Verdadeira Propriedade nas Instruções dos Espíritos, do qual selecionamos aqui um pequeno item, o item de número 9. Mensagem essa que é assinada pelo Espírito Pascal. Foi transmitida na cidade de Genebra, na Suíça, no ano de 1860. Só lembrando, Pascal foi um filósofo matemático do século XVII, que para nós deixou, entre outras coisas, a descoberta da calculadora mecânica. O pai dele era professor de matemática e era agente fiscal também. E tinha muita dificuldade para realizar o seu trabalho. E Pascal, com menos de 20 anos de idade, fez essa descoberta. Essa calculadora que nós temos hoje aperfeiçoada, o início dela, foi Pascal quem fez. Naturalmente, muito bem influenciado e assessorado. Item de número 9, então, a reflexão de Pascal é a seguinte. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis neste país. Mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão, reserva, de tudo o que poderá nela vos servir. Quanto ensinamento nessa pequena reflexão, mas cabe dizer essa reflexão de Pascal, o que levamos, o que é nosso, o que não nos é tirado, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Tudo o que é de uso da alma, o que não levamos, tudo o que é de uso do corpo, pois ele aqui fica e nós partimos espiritualmente para a nossa verdadeira pátria, para a nossa verdadeira realidade, que é o mundo espiritual. Verdadeira propriedade é esta: conhecimento, inteligência, qualidades morais. É a boa parte, aquela que Jesus disse, que não nos será tirada. E quando ela está voltada para a causa do bem, quando ela está voltada para esse olhar para o outro, para o próximo, estamos cumprindo a lei do amor ensinada pelo Cristo. Livro dos Espíritos, que aqui trazemos, conclui o nosso raciocínio. Há duas questões aqui também que selecionei. No livro 4 da obra O Livro dos Espíritos, tratando sobre as esperanças e consolações. E aqui em Perguntas e Respostas, Kardec e os Espíritos tratam sobre essas nossas duas condições, que se intercalam permanentemente.
a permanência no mundo material, físico e o nosso retorno ao mundo espiritual. E vice-versa. Penas e gozos terrestres, esperanças e consolações, o livro 4 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores, questão de número 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, pergunta Kardec, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Seria possível padronizarmos a felicidade entre os homens? E o que ela significaria para nós? A resposta dos Espíritos é clara e é a seguinte. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Paremos para pensar um pouco. O que mais precisa o homem sobre a terra? Para a vida material, posse do necessário. É aqueles que perguntam, mas o que é necessário? Para mim pode ser determinada coisa ou coisas, para outro, outras coisas. Mas será que precisamos de coisas? Fazer uso delas, sim. Mas o que atentamos para os dias atuais é que nós nos coisificamos. Nós não somos mais pessoas, nós somos as coisas. Atentem. Muitas vezes as pessoas se referem umas às outras. O fulano tal, sei, aquele que tem o carro X, aquele que mora na casa tal. Nós nos coisificamos. Nós somos o que temos. Estranha contradição. Pois o que ensina a doutrina espírita, o que ensina o Evangelho do Mestre, é a sermos o que somos, não o que temos. E é nisto que trilhamos o caminho de desenvolvimento. O que temos, usufruímos, e que façamos bom uso, porque nos será pedido contas do empréstimo que nos foi dado. Esta, diz lá Pascal, não é a nossa verdadeira propriedade. A nossa, conhecimentos, inteligência, qualidades morais. É isto que trazemos e é isto que levamos no nosso retorno ao mundo espiritual. Portanto, quando os Espíritos apontam aqui na questão 922, de que aquilo que precisamos para a vida material é tão somente a posse do necessário, vem nos dizer para revermos aquilo que está ao nosso redor. Será que temos, possuímos ou buscamos as coisas por essa necessidade ou por vaidade ou por orgulho? E falando a respeito da vida espiritual, são mais claros ainda. Consciência tranquila e fé no futuro. Ora, o homem que possui isto, que pode todos os dias deitar com a sua cabeça tranquila no travesseiro e ter a sua consciência tranquila, sabendo que não fez nada que venha prejudicar o seu próximo, a si mesmo, ou a contraditar as leis divinas, é verdadeiramente feliz aqui sobre a terra, na condição relativa que nos cabe de viver. Aquele homem que, além disto, além da consciência tranquila, consegue olhar para o futuro de forma positiva, identificando que, apesar das dificuldades, caminhamos inevitavelmente para dias melhores, tendo fé, confiança na providência divina e no futuro que nos espera, que nos aguarda, este homem é verdadeiramente feliz aqui sobre a terra. E é só disso, acreditem, o que precisamos aqui sobre a terra. Ter o necessário para a vida material, ter consciência tranquila e ter fé no futuro. Na continuidade da questão 923, só para finalizar, eu não poderia deixar esse puxão de orelha que os Espíritos vão nos dar na questão 923, porque eles voltam àquela questão do que é necessário, que é o que geralmente nos gera dúvida aqui na nossa vida sobre a Terra. Será que aquilo que eu tenho, que eu busco, é o que realmente eu preciso? E eles tratam sobre essa relação. A pergunta de Kardec é a seguinte, 923. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para o outro, e reciprocamente, quer dizer, e vice-versa, segundo a sua posição?
que é supérfluo para um pode ser necessário para o outro. Se é necessário para um, pode ser supérfluo para o outro. E aí, como se resolve essa questão? A resposta dos espíritos é um belo de um puxão de orelha. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vosso preconceito, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda se encontra reduzido a 10, se crê bem feliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande. Ter aquilo que chama a sua posição, ser cavalos, lacaios, estamos falando do século XIX, satisfazer todas as suas paixões, entre outras coisas, ele crê faltar-lhe o necessário. Mas, francamente, o cresce com direito a lamentar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio e não tem um refúgio para repousar a cabeça? E conclui: o sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Creio que isso resolve a questão. Aquilo que precisamos, aquilo de que realmente necessitamos, essa nossa necessidade está atrelada, indiscutivelmente, ao que nos cabe viver aqui sobre a terra, nas nossas provas, nas nossas expiações. Mas o que devemos identificar em nós é o que nos move, é o que nos faz buscar essas coisas. Se a nossa intenção é fazer a figura grande de que falam os espíritos, colheremos apenas decepções neste mundo. No entanto, se a nossa busca está alicerçada em valores, ideais, permanentes, imortais, teremos sim uma vida abençoada. No pouco ou no muito, seremos felizes. Porque que temos aquilo de que precisamos, aquilo de que é necessário, e o restante, o que temos realmente para desenvolver, inteligência, conhecimentos, qualidades morais, as verdadeiras propriedades aqui sobre a terra. Para concluirmos e ora finalizarmos, trazemos aqui uma mensagem que foi publicada no informativo SEC, que trazemos para distribuição à disposição de vocês. Mensagem esta do Espírito Meimei. Ela conclui na psicografia de Chico Xavier, nos dizendo o seguinte: não percas o tesouro das horas na aflição sem proveito. Pode ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem, desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome, ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás então que a existência na terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida. E encontrarás mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que não te amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. Com Paulo, ora reafirmamos: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, e com Cristo, para não esquecer, eleger a boa parte, pois esta não nos será tirada. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Neste clima de tranquilidade, de harmonia neste ambiente, cuidadosamente preparado pelos irmãos espirituais, vamos nos envolvendo cada vez mais com as energias que o plano maior derrama para o restabelecimento, para o fortalecimento do nosso corpo físico
e do nosso organismo espiritual. Que sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, iniciando mais esta semana, tenhamos em mente os seus ensinos, a sua mensagem, para caminharmos tendo um roteiro firme e seguro para as nossas vidas. Sobre as bênçãos de Deus, possamos dar continuidade às atividades desta manhã. Que assim seja. Confirmando os convites, palestras, dia 10, próximo sábado, em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Cristão, a presença